Paz seja convosco, louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa. Estamos num número reduzido hoje, diversas motivações, algumas lícitas, outras não lícitas, mas o Senhor, Ele controla todas as coisas e permite, inclusive, que o ser humano, dentro de uma condição não salvífica, opte por Ele ou opte por qualquer outra coisa. Nós estamos aqui com o objetivo de glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Estamos nesse período, último mês, começamos a trabalhar as doutrinas da graça. Doutrinas que se refletem em todas as escrituras sagradas e tem a ver com a nossa salvação. Semana passada iniciamos o tema dentro das doutrinas da graça da depravação humana, que é uma depravação total. Falamos sobre este conceito de depravação e achei por bem mostrar de uma maneira mais prática, dentro de 2 livros da Bíblia em especial. Eu separei 2 livros para a gente poder ver essa depravação total. E o livro do Antigo Testamento que eu escolhi foi o livro de Ezequiel, um livro que eu tenho bastante afinidade com ele. O livro do Novo Testamento vai ser o livro de Tessalonicenses. Uma das características mais marcantes no novo nascimento é aquela que os cristãos se referem como monergismo. Monergismo. A palavra mono, o prefixo mono, significa um só. A palavra grega se refere a uma unidade de trabalho ou de ação. É dessa raiz que recebemos a palavra energia, que descreve uma ação vigorosa ou um trabalho vigoroso. Monergismo refere-se, então, a um agente que realiza um trabalho e comunica a verdade segundo a qual um só agente é ativo na obra. No caso da salvação, a regeneração. Essa palavra monergismo, que não é uma palavra que se profere muito dentro do cristianismo, ela tem esse entendimento. Mono, um só. Essa segunda parte, sem ser o mono, o ergismo, digamos assim, ele tem a ver com a energia, com a força criadora. Então, quando nós falamos que nós somos monergistas, nós estamos dizendo que a salvação, ela vem única e exclusivamente do trabalho de Deus. Não tem a ver com a minha decisão, não tem a ver com o meu estado de espírito, mas tem a ver com a decisão de Deus. Por muito tempo, eu acreditei, e creio que você também, que nós tínhamos arbítrio em relação à salvação. Mas como nós meditamos no conceito da depravação total, nós como seres totalmente imundos e sujos perante o Senhor, mortos diante do pecado, nós não temos a capacidade, nem menor que seja, de decidir por Deus, porque o que nós queremos é realizar os desejos do nosso coração. Então, novamente, monergismo se refere a um agente que realiza um trabalho e comunica a verdade segundo a qual um só agente é ativo na obra da regeneração. Eu estava morto e passo a ter vida. O novo nascimento, ele é fruto único e exclusivo da ação de Deus. Se Deus não tocar, você não será regenerado. Aquela música, tocou-me, de paz encheu o meu coração. Se Deus ele não tocar, se Deus ele não agir, a pessoa ela continua no engano. Unicamente Ele, Deus, é ativo na regeneração, ao passo que eu, homem, sou passivo, eu recebo algo, eu não sou ativo nesse relacionamento. O pastor puritano chamado John Owen, ele grandemente comenta:
Pensar que somos capazes de nós, por nossos próprios esforços, ter bons pensamentos ou prestar obediência espiritual a Deus antes de sermos regenerados espiritualmente é pôr abaixo o Evangelho e a fé que tem animado os pecadores. Então, se você acha que você pode fazer algo de bom à parte de Deus, você está literalmente negando o Evangelho. Porque quando Deus, ele por amor ao pecador, ele manda Jesus Cristo para cumprir todo o contexto do nascimento, morte e ressurreição, ele vem trazendo uma ação sobrenatural, porque nós naturalmente não conseguimos agir. Então esse escritor ele vem trazendo essa condição. Se você realmente acredita que você é capaz de fazer algo, se você acredita que você é capaz de ser obediente, se você acredita que você pode ter bons pensamentos, mesmo bons pensamentos, você está negando o Evangelho. Só Deus pode dar o novo nascimento aos pecadores. Unicamente Deus levanta pecadores dentre os mortos e transforma o meu coração e o seu coração de um coração em pedra, de um coração de carne. Então as nossas ações, elas são regidas pelo Senhor. Quando nós agimos errado e nós, de alguma maneira, nos arrependemos dos nossos pecados, a ação não é minha. A ação é de Deus. Nós não gostamos de confronto, nós não gostamos de que alguém diga para a gente que está errado. E a palavra, ela de uma maneira comum, ela tem como objetivo fazer isso. Mostrar que você está no caminho errado e que você tem que se corrigir, porque nós, nas nossas ações, somos totalmente perdidos e depravados. Só Deus dá o novo nascimento aos pecadores. Unicamente Deus levanta pecadores dentre os mortos e circunda os seus corações. E aí eu já fiz essa pergunta em outros tempos, mas ela cabe muito bem aqui. Quem já foi em velório? Já foi, Gabriel? É? E aí quem morreu, homem ou mulher? Mulher? Normalmente quem morre é homem. E aí a pessoa, os filhos, porque o homem é pior, o homem é mais ruim, que a mulher. Aí as pessoas estão em volta do caixão, Gabriel, falando o quê pro morto? Quantas vezes você viu o morto responder? Nenhuma. Por quê? Porque ele já está morto. O morto, ele não consegue interagir. Hã? Já está no caminho que ele já não pode mais existir. Exatamente. Tá? Então, a pessoa que está morta, para que haja algum tipo de interação, tem que ter um fator externo. Mesmo uma pessoa que tem um ataque cardíaco, ela cai no chão, se a pessoa, alguém de fora não vier e dar aquele choque, ou dar uma injeção de adrenalina, alguma coisa, a pessoa ela continua morta. Não tem, a linhazinha fica, aquele negócio lá. Então, a ação de salvação, ela nasce dentro do coração de Deus e ele também é aquele que tem feito a regeneração das pessoas. Unicamente Deus levanta pecadores dentre os mortos e troca o seu coração de pedra pelo coração de carne. Unicamente Deus concede a iluminação e o entendimento da sua palavra para que se possa crer em Cristo. Então, ele primeiro ele nos restaura para que nós possamos responder e aí ele traz a luz para nós, para que nós possamos ler as Escrituras Sagradas e a gente venha a entender. Sem essa luz, a gente não vai entender absolutamente nada, e é o que muitos líderes, inclusive cristãos, que se dizem cristãos, eles professam um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Eles podem até ler um versículo bíblico, tá com a Bíblia no colo, na mão, entendeu? Ler o texto, mas eles estão lendo uma coisa que eles não entendem. E aí o Espírito Santo é aquele que ilumina o nosso coração para que a gente possa entender e possa crer em Cristo. O ensino bíblico é que a regeneração ela é uma obra do Espírito Santo e do Espírito Santo apenas, desassistido por esforço ou cooperação humana. Não há nada que você possa fazer dentro da tua salvação, a não ser dizer sim, porque Deus ele já te restaurou. O ensino bíblico é que a regeneração é obra do Espírito Santo. O ponto em foco é simplesmente este. As doutrinas da graça, elas são, sem sombra de dúvida,
monergistas. E aí a gente falou, o monergismo tem a ver com a ação de um ser e um outro ser passivo recebendo aquela ação. No caso da salvação, única e exclusivamente de Deus. Charles Hodge, que é um outro teólogo, em meados do século XIX, ele escreveu: nenhuma doutrina mais destruidora de alma se poderia imaginar do que a doutrina segundo a qual os pecadores podem regenerar-se a si mesmos e arrepender-se e crer quando quiserem. E o ser humano, mesmo aqueles que conhecem um pouco das Escrituras Sagradas, eles têm esse engano dizendo: eu posso parar quando eu quiser, eu posso voltar quando eu quiser. Dentro do contexto dos jovens, muitas vezes aparece esse pensamento, em que quando eu tiver uma idade mais avançada, primeiro eu preciso viver a minha vida, como se você pudesse dizer sim ou dizer não ao Criador, e você não pode. Sim, pois como é uma doutrina tanto da Escritura como da experiência, que o homem não renovado nada pode fazer de si mesmo, por si mesmo, para assegurar-se da sua salvação, é essencial que ele seja trazido a esta convicção dessa verdade. Mas como que essa pessoa ela pode acreditar se ela não entender que ela é pecadora? Que é aquele conceito do médico. Então você só vai no médico quando você está sentindo alguma coisa má, ruim no teu corpo. Você pode até tentar levar de um jeito, toma um chazinho daqui, faz uma coisinha dali, vai, mas chega um momento em que você piora e aí você vai ao médico. A nossa irmã Vânia, ela desde segunda-feira, eu tenho conversado com ela, ela tem se sentido mal, tossido, e aí ela foi no médico uma vez, foi a segunda vez, mas ela foi porque ela estava sentindo-se mal. O grande problema do cristão ou da pessoa não cristã é que ela não consegue ver o seu pecado. Ela acha que ela não está pecando. Ela acha que está tudo certo. Em especial porque ela se compara com outros seres humanos e não com Cristo, que é o padrão correto. Tendo sido convencido dessa maneira e não antes, ele busca auxílio na única fonte da qual esse auxílio pode ser obtido. Então, quando você é convencido pelo Espírito Santo de que você é realmente uma pessoa pecadora, depravada, e que você não pode alcançar o Senhor a não ser através da obra do Espírito Santo, você se rende e você vai buscar a única fonte que tem, que é as Escrituras Sagradas. Não é o testemunho, não é a palavra, não é a massagem do ego, não é a campanha, mas é a verdadeira palavra de Deus. Inversamente, a regeneração sinergística, ou seja, ao contrário da monergística, ela trata a condição de que eu não faço, não é só Deus que faz, eu ajudo também. Não é o que nós cremos, mas as pessoas creem nisso. Quando você acha que o seu sim, ele é pontual, o seu sim, ele é necessário para que a obra se complete, você está tendo um entendimento de que não é apenas Deus. E isso está no outro extremo do conhecimento teológico, e é distintamente centralizado apenas no homem. Então o homem, ele tem poder de decisão tanto quanto Deus. Então muitas igrejas acreditam nisso, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos e pregamos que a obra é de Deus e que eu não tenho arbítrio ou não tenho decisão sobre a minha condição salvífica, que é diferente do nosso arbítrio dentro da nossa vida terrena. As coisas que nós decidimos, por exemplo, vir à igreja ou não vir à igreja, ir à dominical ou não ir à dominical, eu tenho outra coisa para fazer. Eu estou com sono, estou cansado, isso aí é um arbítrio seu. E você vai ser julgado por isso. Para aqueles que são filhos de Deus, vai ter a condição do galardão ou não galardão. Maior galardão ou menor galardão. E aí o entendimento meu é que para aqueles que vão para o inferno, o fogo vai queimar mais ou queimar menos, vai doer também, mas vai ser um pouco mais de sofrimento. Mas é um pensamento meu. Este conceito arminiano, que é o conceito que nós já trabalhamos de o livre-arbítrio na salvação, do novo nascimento, alega que não há apenas um, mas dois agentes, Deus e o homem, como se fossem poderes iguais. A regeneração, dessa forma, requer a cooperação entre Deus e o homem. Sob esse conceito de um novo nascimento, o homem tem que cooperar com o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo tem que esperar que o homem o ajude a fazer o seu serviço.
No fim, o homem tem poder, inclusive, de dizer não a Deus. E de uma maneira muito hipócrita, se fala que o homem é inferior, mas quando ele tem poder de decisão, na verdade se coloca ele como uma pessoa que tem conceito, ele tem direito. Falar dessa breve abertura, a gente tem que começar a entrar na condição de Ezequiel. A regeneração, ela vem antes da fé. Eu só tenho fé porque Deus, ele me regenerou. Eu não tenho como ter fé antes de ser regenerado, porque antes eu estava morto. A partir da sua regeneração, a partir do seu nascimento do teu espírito que morreu, na verdade, você nasceu morto por causa do pecado de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Nós temos a condição da regeneração que precede a fé. Quando você pensa que você tem arbítrio, essa função ela se inverte. Porque eu tenho fé, aí eu sou regenerado. Mas como você vai ser regenerado? Como você vai ter fé se você está morto? Então o monergismo, que é Deus no controle da salvação, estipula que primeiro vem a regeneração e depois a fé. O conceito sinergista, ou o conceito de livre-arbítrio na salvação, diz que primeiro eu acredito, depois eu sou regenerado. A Escritura revela algo inteiramente inverso a isso que os sinergistas dizem. A ordem da causa e do efeito é invertida. Eis a perspectiva bíblica, a regeneração precede a fé. A verdade é que eu preciso que Deus haja na minha alma espiritualmente morta. E é preciso que Ele nasça, Ele faça com que o meu espírito ele renasça. A regeneração é uma obra exclusivamente divina, pela qual a pessoa é vivificada para a vida espiritual. Deus agindo sozinho faz que o pecador morto, eu e você, nasçamos de novo e subsequentemente nós tenhamos fé. Então, nós temos que entender que o conceito de fé espiritual é diferente do conceito de fé na telecena, ou o conceito de fé que nós vamos entrar no carro, dar a partida, eu acredito, eu tenho fé que o carro vai ligar. Não tem nada a ver com a fé salvífica. A regeneração precede a fé, porque a regeneração produz a fé. Somente depois que foi regenerada, a pessoa ela pode exercer a fé salvadora. E ela manifesta exteriormente o sim dela. Ela pode ser batizada, ela pode falar, ela pode mostrar que ela realmente acredita naquilo. Só depois de ser regenerado. De fato, o homem não pode cooperar com Deus em seu nascimento espiritual. E nós temos visto dentro da sociedade que nós vivemos hoje, cada vez mais pessoas da idade da Luísa, do Gabriel, do Daniel, achando que são adultos e podem resolver as coisas. Em especial dentro da área da salvação. Então a gente vê toda uma linha de jovens desta geração achando que eles não precisam de Deus. Graças a Deus, não estou me referindo aos nossos 3 jovens e adolescentes que estão aqui. Mas as pessoas, em regra, pensam dessa maneira. Eles acham que eles podem escolher ou vetar a qualquer momento. Ninguém pode assumir atos responsáveis enquanto não nasce fisicamente. Eu, como alguém que estou no ventre da minha mãe, eu não posso ser responsabilizado pelo carro que bateu, ou pelo avião que caiu, ou pelo roubo de qualquer coisa. Só após eu nascer, eu posso ser responsabilizado de alguma maneira. De igual modo, o homem não pode assistir o Espírito Santo na ressurreição da sua alma para a vida espiritual, mais do que Lázaro ajudou Jesus quando ele foi ressuscitado dos mortos. Qual foi a ação de Lázaro? A ação de Lázaro, dentro dos evangelhos, só ocorre depois que Jesus Cristo dá o comando: Lázaro, vem para fora. Os homens empurram a pedra porque era a função dos homens, não era uma função sobrenatural. E Lázaro, ele se levanta lá todo enfaixado e ele sai pulando, e aí o Senhor fala: desamarra ele. Então toda a ação humana é humana, a ação divina ela é divina. Dizer a um pecador que decida nascer de novo é como insistir com um cadáver que decida ressuscitar. É como o Gabriel está lá naquele velório, no enterro que ele teve lá, e eu olhava para a pessoa e falava assim: levanta! A pessoa por ela não tem condição nenhuma de levantar.
Esse apelo cai em ouvidos fechados. O Espírito Santo é o único agente do novo nascimento e doador da vida da fé. Ezequiel, um profeta que acreditava no monergismo. Um profeta como outros profetas que acreditavam que a ação divina é única e exclusivamente de Deus. É precisamente essa verdade que não só Ezequiel, mas todos os profetas do Antigo Testamento ensinaram há muito tempo. Deus, ele é o único agente na salvação. Eles, profetas, proclamavam ao homem um conceito monergista da regeneração, revelando claramente que o novo nascimento é um ato soberano unicamente de Deus. Então, quando você quer descobrir se algo ele é bíblico, você tem que primeiramente começar a analisar as Escrituras Sagradas a partir dos 5 primeiros livros da Bíblia. O que Deus fala sobre Ele mesmo em relação àquele determinado assunto. Antes de você trazer um novo conceito, antes de você trazer uma nova ideia, um novo pensamento, querer mudar o culto, fazer alguma coisa diferente, nós temos que buscar nas Escrituras o que as Escrituras dizem a respeito daquilo. E o primeiro bloco é o bloco chamado Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que se reputa como escritor Moisés. Então Moisés, ele é aquele que escreveu, mas como Moisés, ele escreveu Gênesis, ele nem tinha nascido. Aí há algo chamado tradição oral. As pessoas elas ensinavam oralmente de pai para filho, de pai para filho, e havia uma repetição muito grande dos ensinamentos, e a pessoa ela ficava com aquilo gravado na mente. É aquilo que a gente fala de inculcar um ensino na cabeça da pessoa, que é algo que eu procuro fazer na cabeça de vocês, sempre trazendo a mesma mensagem com uma roupagem diferente. Que você é pecador, você precisa se arrepender, você precisa de Deus. Então todos esses elementos são elementos que eu repito no livro de Amós, eu repeti no livro de Efésios, falei em 1 Pedro, toda a Bíblia ela vem trazendo esse conceito do que é certo e o que é errado, nos levando ao convencimento através do Espírito Santo, para que o nosso coração ele se converta. O profeta Ezequiel, junto com outros profetas, eles proclamavam ao homem um conceito monergista da regeneração, revelando claramente o novo nascimento como um ato soberano, unicamente de Deus. A obra da regeneração era realizada no Antigo Testamento, desde a fundação do mundo, e foi registrada nas Escrituras. Pastor, mas como que é isso? Não havia Cristo? Lógico que havia Cristo. Só que a fé, ela era trabalhada de uma maneira diferente. A regeneração da pessoa era trabalhada de uma maneira diferente. Abraão, quando ele é regenerado, não se fala de uma coisa que apareceu, ou alguém que foi lá e pregou para ele, mas ele ouviu uma voz. E aquela voz, ela foi com a voz da palavra, trazendo o convencimento dele que ele deveria sair da terra onde ele morava e fosse seguir os caminhos, e ele ia estabelecer no altar de adoração. Então houve uma regeneração em Abraão, antes Abraão e depois Abraão. Porque não se fala que Abraão, ele levantava altares de adoração porque as pessoas não adoravam o Deus verdadeiro. Ele teve a revelação de alguma forma diferente do que nós temos hoje através da palavra, através do Evangelho. E ele foi salvo. Isso também aconteceu com outros homens de Deus. Quando você vê a história de José tendo incursões sobrenaturais, o Espírito Santo o visitava e trazia sonhos, mostrava para ele coisas, e ele era totalmente dirigido pelo Senhor sem ter ouvido o Evangelho verdadeiro. Mas ele era alcançado de uma outra forma. A obra regeneradora era realizada também no Antigo Testamento, desde a fundação do mundo, e foi registrada nas Escrituras. Contudo, o conhecimento que havia sobre tal doutrina era muito confuso e obscuro, comparado ao conhecimento que temos hoje. Então eram coisas que dependia-se muito de pessoas para trazer uma interpretação. As pessoas elas não tinham o Espírito Santo morando dentro do coração. Então as palavras elas eram confusas. Algo diferente do que aconteceu comigo e com você. Nós vivemos num tempo pós-Pentecoste, em que o Espírito Santo ele nos dá entendimento daquilo que nós lemos. Você vai agir, o Espírito Santo te constrange. É uma ação diferente do Antigo Testamento. Contudo, o conhecimento que havia sobre tal doutrina era muito confuso. Quando a gente vê a condição, por exemplo, de Nicodemos, mesmo no Evangelho, ele ainda estava debaixo da condição da lei.
Nicodemos, importante mestre em Israel, mostrou a sua ignorância sobre esse assunto. Jesus olha para ele e fala: importa que você nasça de novo. E ele olha para aquele conceito e fala: como que eu posso nascer de novo? Como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe, desse tamanho que eu sou? Será que eu posso ficar pequenininho de novo? Ele está olhando de uma forma natural. Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não se pode entrar segunda vez no ventre da mãe e renascer. E Cristo, ele se espanta, não porque ele não soubesse, porque era 100% homem, mas 100% Deus, mas ele mostra como homem o espanto diante de Nicodemos, falando: você é um cara tão estudado, você é uma pessoa você é um mestre tão respeitado, e você não consegue entender isso que eu estou falando? Cristo espantou-se ao ver um mestre em Israel não conhecer a doutrina da regeneração, algo que existe desde Adão e Eva. Fora claramente exposto nas promessas do Antigo Testamento, que Deus circuncidaria os corações do seu povo, extrairia seu coração de pedra e lhes daria um coração de carne. E ele está falando de regeneração. E entenda que, apesar de nós não conseguirmos decorar nem o Salmo 23 direito, os antigos mestres de Israel, eles tinham, se não todo, quase todo o Antigo Testamento decorado de cabeça. Eles sabiam as passagens de cor. Não tinha essa de: abre aí Ezequiel, passagem tal. O cara sabia de cabeça. E ele citava de cor. Talvez tivesse alguma dificuldade em algum texto ou outro, eu não sei, mas não é como nós, que parece que a nossa mente, em vez de progredir, ela regride. Parece que quanto mais a tecnologia ela é apresentada, mais o ser humano, ele regride na sua mente. Se eu colocar algumas operações de divisão, alguma coisa para fazer na mão, pode ser que alguns aqui não consigam fazer, porque a geração de hoje trabalha apenas com calculadora. Eu peguei essa mudança, eu e Rô pegamos essa mudança, em que havia o ensino escrito, como fazer, e havia o ensino da calculadora. Hoje, apesar de continuar havendo esse ensino, o foco é muito mais em cima da calculadora. Ninguém mais faz conta de mão ou de cabeça. Você começa a fazer uma conta de cabeça, a pessoa não consegue acompanhar o raciocínio que você está tendo. E Nicodemos, ele estava na mesma situação. A igreja de hoje está na mesma situação. Eles continuam não entendendo o processo da regeneração. Esse versículo que eu não notei a referência, ele é muito interessante, falando que Deus circuncidaria os corações do seu povo. É Ele que faz. Ele extrairia, Ele tiraria, Ele faria uma cirurgia espiritual em nós, tiraria o nosso coração de pedra, o coração morto, um coração que já está duro, um coração que precisa ser regenerado. E aí Ele colocaria um coração de carne que está vivo, que bate. Ele está falando de regeneração. Os eleitos de Deus não foram regenerados no Antigo Testamento de maneira diferente como o Espírito fez no Novo. A ação continua sendo do Espírito Santo. Continua sendo. Todos são regenerados através do Espírito Santo de Deus. Quem ressuscitou Jesus Cristo? Deus Pai? Jesus, ele se ressuscitou? Quem ressuscitou? Quem manda fazer as coisas? Deus o quê? Pai. Ele é o que ordena. Quem é que fez isso? O Espírito Santo. Jesus, ele podia ter se ressuscitado? Claro que podia. Ele era Deus Pai, ele é Deus Filho, e ele é Deus Filho e Espírito Santo, ele é tudo junto. A essência de Deus não se separa, mas para que nós pudéssemos entender, para que se cumprisse a vontade do Pai, continua essa condição de que ele, como homem, estava numa condição passiva. Ele tinha toda a autoridade, todo o poder de fazer o que ele quisesse, mas ele espera os 3 dias para se cumprir as Escrituras, para que o Espírito Santo venha agir. Porque se ele se auto-ressuscita, o que ia acontecer? As pessoas iam ter mais base para dizer que eu posso me salvar. Eu posso me ressuscitar, eu posso me regenerar. E Jesus Cristo, ele mostra claramente que ele não podia se regenerar como homem, como Deus podia, mas como homem não. E é necessário a ação do Espírito Santo. É interessante isso.
Na verdade, esse raciocínio montou na minha cabeça agora, entendeu? Eu nunca tinha pensado dessa forma, fazendo a ligação. É muito interessante o ser pastor ou ser mestre, porque você está falando e Deus ele vai construindo o raciocínio na mente, e não é algo que está aqui anotado e eu tinha na cabeça, não. Foi construído realmente. Porque se Jesus Cristo, o homem, se ressuscita, por que eu não posso, né? Então é interessante, para mim é interessante. Todos são regenerados através do Espírito Santo. Consideremos as palavras do profeta. Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel, capítulo 11, versos 19 e 20. Diene, por favor. Já deixa aberto Ezequiel, hein? 19? Ezequiel 11, 19 e 20. Dar-lhe-eis no seu coração espírito novo por dentro deles. Tirarei da sua carne coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos seus estatutos. Nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí você tem que analisar o português desses dois versículos. Dar-lhes-ei. Então ele, Deus, está falando que vai dar para não só uma pessoa, mas para várias pessoas. O lhes tem a ver com os filhos de Deus. Dar-lhes-ei um só coração. E aí ele está falando uma voz ativa. Quem que está agindo aqui? Deus Pai. Não é Deus Filho. Não é Deus Espírito Santo. Não é o homem. É Deus Pai. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo, porém dentro deles. Quem que põe o Espírito Santo dentro de nós? Deus Pai. Ele que põe. Então, novamente, nós como seres humanos estamos passivos nessa situação. E ele fala, tirarei da sua carne o coração de pedra. Ele tira, não sou eu que tiro. Não sou eu que mudo o meu coração, é ele que muda. E lhes darei um coração de carne, ou seja, ele poderia tirar, tudo bem aí não? Ele tira o coração e poderia deixar sem coração. Mas ele tira o de pedra e coloca um de carne. E lhes darei um coração de carne. Com que intuito? Qual o objetivo que Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne? Verso 20. Para que eu e você possamos andar nos estatutos dele. Aquele que anda no Espírito nunca satisfaz a concupiscência da carne, que são os desejos. Se eu sei, se eu entendo, se eu coloco aquilo lá, está gravado, guardado no meu coração, o que vai acontecer é, na hora de decidir, eu com o meu arbítrio humano aqui na terra, das decisões que eu tenho que tomar, eu olho e falo assim, eu não vou por esse caminho, porque esse caminho tem um buraco, esse caminho tem ladrão, esse caminho tem isso, tem aquilo, eu vou por este caminho. As nossas decisões são assim. Então, alguns alimentos fazem mal. Então, mas você pode optar por comê-los. Mas você sabe que tem consequência em relação a eles. Mas se você não tem a instrução, você come sem saber. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quem que é aquelas pessoas que são o povo de Deus e que Deus é o Deus deles? Aqueles que andam nos estatutos dele, aqueles que guardam os seus juízos e os executam. Você guardar o juízo no coração e não pôr em prática tem alguma valia? Não. Não interessa. Mas não, você tem que ouvir. É melhor você não vir à igreja do que você vir à igreja, ouvir e não praticar. Você vir à igreja só vai aumentar, se você não pôr em prática, mais o juízo sobre a sua vida do que qualquer outra coisa. Mas só aqui que tem cura. Aqui no sentido do local onde nós estudamos. Não é essa igreja, não é nada disso. Tá? Você no seu quarto, lendo as suas escrituras, você meditando na palavra, é aí que tem realmente o crescimento do nosso coração. Ezequiel ainda, capítulo 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós
Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis em meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. As condições proféticas, elas são interessantes porque conforme o profeta ele vai tendo a visão, ele traz primeiro uma ilustração do que ele está entendendo, depois, conforme vai passando, ele vai maturando a ideia e ele traz novamente novos conceitos. Quando Ezequiel ele viu a primeira vez o carro de fogo, então ele estava lá às margens do rio Quebar, e ele olha para o céu, e ele vê o céu mudando de cor, de azul começa a ficar meio alaranjado, ele fala, alguma coisa vai acontecer. E aí o Senhor ele vem e dá aquela revelação para ele do querubim, e começa a falar de um ser com 4 cabeças, com uma cabeça com 4 rostos, com um olho, com uma roda, não sei o quê. Ele vai descrevendo como ele está falando, mas ele não entende nada. Lá na frente, quando ele fala novamente do querubim, ele já fala de uma visão um pouco melhorada. Se ele viesse falando uma terceira ou quarta vez, ele quer dizer uma descrição muito mais detalhada. O profeta Ezequiel, no primeiro texto que a Diane leu, ele vem trazendo a mesma informação, mas aqui nós temos um conceito que é novidade. Então vamos ler de novo, segura aí esse 36, 26, vamos voltar rapidamente para o 11, vamos ver a diferença do 19 e 20 para esse texto. De novo, Diane, por gentileza. 19 e 20. 11, 19 e 20. Vamos cuidar com calma, só a primeira parte. Vai lá. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Ponto. Luísa, 26 de novo. 36, 26, aquele que você leu. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Tá? Até aí, beleza, mesma coisa. Bora lá, Jenny, continua. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Luísa? Porém, dentro de vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Qual a diferença de um para o outro? A figura do Espírito. Aqui no verso 27, ele vem falando que vai fazer toda essa obra, mas além disso ele vai colocar dentro de nós o Espírito. E esse Espírito é maiúsculo porque é o Espírito Santo. E farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Só que essa condição de colocar o Espírito dentro da pessoa, ela vai acontecer quando? Morte e ressurreição de Cristo. Então, no contexto do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, entrava no coração da pessoa, ela executava a obra que tinha que ser executada e o Espírito voltava. Mas mesmo essa ação intermitente da descida e volta do Espírito Santo já era suficiente para gerar no coração das pessoas a fé. Por isso que Abraão, ele era o pai da fé. Moisés, ele é um homem que estava lá diante daquela sarça ardente, e apesar de ser um fato sobrenatural, ele vai lá com a chinelinha dele e ouve a voz e fala: tira suas sandálias, porque aqui é terreno santo. E ele tira as sandálias, e ele começa um diálogo com Deus ali que só pode acontecer através da fé. Moisés tinha sido regenerado. E aí toda a ação subsequente de Moisés é de uma pessoa regenerada. O uso enfático e repetido da promessa darei, porei, tirarei, levarei, em cada uma dessas promessas divinas é uma afirmação que o novo nascimento é produzido por quem? Pelo poder supremo de Deus, agindo diretamente na alma morta do pecador, porque ele coloca só verbos que são no futuro, e ele está falando uma condição que ele vai executar aquilo, não é com ninguém mais. É só ele. Eu ponho, eu tiro, eu dou, eu levo. Que é a mesma coisa quando Jesus Cristo tinha sido batizado. E aí ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele como homem, Jesus Cristo como homem, ele não foi sozinho. Ele foi levado.
Nós, quando nós estamos diante de lutas e dificuldades, nós fomos ser levados na condução desse problema através do Espírito Santo, porque se não for assim, a gente sucumbe. O que é? Cai e não levanta mais. Amém, queridos? Demos a introdução desta condição do profeta Ezequiel como um profeta monergista. Monergismo é alguém que tem uma ação, um só poder, e ele que traz a energia ou a vida, no caso da salvação, em relação a mim e você. Aprendeu o que é o conceito de monergismo? Beleza? Tranquilo? Deus abençoe. Vamos para o nosso intervalo. Retornamos daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir.